Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Toda semana eu venho aqui para falar essas mesmas palavras. Crise, Lava Jato, corrupção, indiciamentos, etc, etc. Não há, contudo, como fugir. Este jornalista, obviamente, tem seus defeitos, mas não é exatamente a redundância. É que a crise política não para. Quando parece que vai dar um tempo, vêm as revistas semanais, como é o caso de Veja, Época, os chamados grandes jornais, praticamente toda a mídia, até mesmo a antes governista Rede Globo, e colocam mais lenha na fogueira. Cena Política discute a crise política com a mesma premissa. Michel Temer cai ou não cai? A Lava Jato está prestes a ser barrada? Quem escapa? Qual político escapa da fogueira? Presença da jornalista Carla Crift, foi repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Inconfidência, coordenadora de comunicação da Prefeitura de Contagem e repórter de O Tempo, onde ocupou também a chefia da editoria de política, e do jornalista Dimas Lopes, Prêmio Abril de Jornalismo em 2003. Jornalista, radialista e professor, Dimas cobre política há mais de 40 anos. É autor dos seguintes livros: Detalhes, Esses Políticos Mineiros, Plano de Voo e lançado recentemente 50 contos sem propina. Ô Dimas, deve ser a única coisa que tem 50, se colocar 50 políticos sem propina, acho que 49 tem propina e escapa um, não? Se gritar, não sobra um. Se gritar, não sobra um. Mas é interessante esse livro seu, a gente pode até mostrar aqui, né? É da Páginas Editora da Leida Reis. Nossa colega Leida Reis. Colega Leida Reis, que era editora do jornal Hoje em Dia e deixou lá o Já cargo. tinha sido editora do jornal O Tempo também, né? Editora de política do jornal O Tempo e eu fui repórter dela. Tá vendo? E ela está com vários projetos aí, essa editora. Tem o menor jornal do mundo. Vossa Senhoria. Vossa Senhoria, Guinness Book, né? Exatamente. Tá registrado. Que começou lá em Guinness Divinópolis. Book. É um jornalzinho desse lá. tamanho. Inclusive, ela me convidou até para publicar um poema lá em Vossa Senhoria. Eu vou publicar. E também tem outro projeto da Leida, né? Além da Páginas Editora, esse projeto da Mercearioteca, né? Que é uma questão de biblioteca mais popular, né? Exatamente. De levar a biblioteca para popularmente, né? Falando. A obrigação nossa, jornalistas, formadores de opinião, é levarmos um pouco de cultura às pessoas onde quer que elas estejam, né? Então, agora, realmente... os seus contos não têm propina mesmo? Realmente não tem. São certo? Relatos políticos? O difícil foi encontrar quem tivesse o que contar. Essa foi a grande dificuldade. Porque muita gente que eu procurei para dar algum depoimento, imaginando que tivesse que contar, olha, eu não vou falar com você não e tal, porque aquela ideia que a gente fala lá em Goiânia, Saminópolis, as nossas Saminópolis, terra dos meus pais. Pois é, e Goiânia, a minha amada terrinha, é aquela história, né? Passarinho na muda não canta. Então, nessa fase de mudança, de muita propina, muita delação, muita coisa, realmente o pessoal que quer menos é falar e às vezes até aparecer. Muito bem, vamos sair da literatura e ir para a política. Carla Crift, prazer em recebê-la aqui novamente. Como também é um prazer receber pela primeira vez o Dimas. Primeira vez é uma aqui no honra Cena estar Política. aqui num programa de tamanha projeção e respeitabilidade. É o que a gente precisa. Obrigado, Cena Política agradece. Carla, Michel Temer vai para... Ele falou que é União Soviética, né? Nem existe mais União Soviética. Para a Rússia... Acho que na agenda dele estava escrito União Soviética, né? Uma coisa bem antiga, né? Oh. Bem antiga. Mas me parece uma tentativa de fugir da crise. Vem os finais de semana, sai a revista Veja com uma entrevista do Josley Batista, que diz que ele é o chefe, o maior criminoso está sentado na cadeira de presidente.
chefe da quadrilha, diz ele, né? Vem o doleiro Lúcio Funaro, na revista Veja, e fala que Temer que institucionalizava a corrupção no PMDB, isso há muitos anos, muitos anos. Parece que o Temer é quase 30 anos que ele é presidente do PMDB, né? Ninguém imagina que um presidente de partido é santo, né? O presidente de partido geralmente é que pega o dinheiro, divide, dá para lá, dá para cá e geralmente embolsa uma parte, né? Não estou acusando diretamente, estou falando genericamente. Mas genericamente é sempre um distribuidor de torneira e tal, né? Por aí, né? É. Por aí. Mas você acha que essa crise pode dar um tempo aí para o Temer com essa viagem? Ou ela ainda continua, e ele continuará nesse cai e não cai, como eu tenho colocado aqui? Eu acho que a crise continua. Eu acho que a gente não está ainda naquele clima de apaziguamento, né, de colocar as coisas nos devidos lugares. Ainda tem muita coisa para ser apurado, muita coisa para ser revelado. Agora, eu pessoalmente não acredito na saída do presidente Temer, né, antes do final do mandato. Você acha que ele se segura? Eu acho que nem tem tempo hábil mais para isso. Eu acho que perdeu-se o time, né? Teve um momento em que, no início das denúncias, no começo da delação que focou o Temer, houve, inclusive, assim, houve manifestações que, infelizmente, a grande imprensa não cobriu, né? Mas houve manifestações por todo o país, manifestações grandes, manifestações semelhantes a que aconteceram na época das diretas já. E nada aconteceu, né? Eu acho que ele tem uma rede de proteção e eu acredito que essa rede de proteção está atuando politicamente. Olha, mas se a rede é a mídia, hoje a gente vê os grandes jornais, as revistas que tinham um papel muito governista, né? Quando se tratava do Temer, por exemplo. A gente vê a Rede Globo, que geralmente não é mentira, não é querer jogar uma pecha na grande Rede Globo, na poderosa Rede Globo, mas sempre teve um papel governista. Sim. Toda essa mídia hoje está eu acho apimentando, né? Apimentando. Vamos lá, quando eu falo de rede de proteção, eu não estou falando necessariamente na mídia. Estou falando de uma proteção política mesmo. Ou seja, hoje, como já houve uma decisão do Supremo em relação à chapa, do Supremo não, do Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral. Como já houve uma decisão do TSE de que não haverá o afastamento dele em função das contas de campanha, né? Quer dizer, já foi vencida essa etapa, agora ele teria uma outra possibilidade, seriam as denúncias, sim, da Lava Jato, né? E, como todo, na condição de presidente, teria que passar pelo Congresso. Eu acho que ele ainda tem uma rede de proteção política, ou seja, ele tem ainda votos para se segurar no Congresso, né? E por que tem? Eu acho que tem, eu mesmo perguntando e eu mesmo respondendo, eu acho que ele tem porque tem ali uma rede de envolvidos. Então, as pessoas estão uma segurando nas outras ali, né? Há quantos denunciados dentro do Congresso Nacional? Ela tem essa teoria, assim, né? Eu queria depois até passar para você, Dimas, para você também analisar, mas aquele jogo que cai assim, como é que chama? Dominó, né? Efeito dominó. É o efeito dominó. Me sumiu, mas você me ajudou. É o efeito dominó ao contrário, os políticos né? temem isso, né? Que se o efeito dominó cai, temem e vão caindo sucessivamente, a gente está vivendo um efeito dominó ao contrário. Dependendo da situação. Uma pedrinha segurando a outra, né? Então, aqui, a gente não vota, a gente deixa a coisa passar aqui, porque o próximo pode ser eu, né? Então, assim, eu acho que, para você ter uma ideia, no auge da crise, dos 27 governadores, não é isso? 27 governadores, ele conseguiu reunir 22. Mas todo mundo de olho na boutique dela, como devia aquela velha música, de olho, né? Na renegociação das dívidas dos estados. Tinha aquela música antiga que fala de olho na boutique dela, né? Dimas, como é que você está analisando essa crise, Temer, etc, Bom, etc? Eu acho que antes do efeito dominó, tem o efeito cascata, né? Que é um pouco menor. Então ele passa por essa fase de fritura, etc e tal, até chegar à queimadura final. Você acha que ele vai ser carbonizado? Porque a fritura está lenta, aí tem meses, né? Como todo político antigo, e a gente que já tem um bom tempo de janela vem acompanhando, nós já vimos essas histórias há mais tempo. E no caso do Temer, eu acho que seríamos uma espécie de kamikaze da Grande Guerra Mundial,
se imaginássemos ou subestimássemos o poder que ele tem de persuasão, principalmente junto ao Congresso, que ele conhece como ninguém. Persuasão financeira, Não, persuasão ele conhece todos os caminhos, todos os meandros, todas as filigranas, tudo. E subestimarmos isso é um absurdo. Seria uma inocência pueril da nossa parte, enquanto brasileiros, enquanto cronistas que somos, estamos no dia a dia cobrindo política, mas é um perigo muito grande imaginar isso. Agora, como a Carla falou muito bem, há toda uma blindagem em torno dele, afinal de contas é o presidente da República Federativa. Não é qualquer um que chega lá e chega lá por acaso, nem impunemente, certo? Então tem toda uma blindagem. Agora, precisamos analisar outros fatores. O fato dessa viagem dele esse final de semana, no olho do furacão, como é que aparenta isso? Como é que a gente interpretaria? Seria sair do olho do furacão ou seria para dizer aos lugares onde ele vai, que até agora as assessorias ainda estão titubeando nessas informações? Um diz que é a União Soviética, o outro que diz que é a Noruega, não sei o quê, mas ninguém sabe. E de manhã passou para tarde. Olha, pelo Google aqui da minha cabeça, né, que tem aqui, não tem nada aqui me informando, é o Google da cabeça que falha muito. Deve ter uns 25 anos que acabou a União Soviética, por aí. Mas a assessoria continua lembrando disso, né? A assessoria dele continua Talvez lembrando para a viagem agregar mais países, agora como não só a Rússia, né? Como representante, como líder nacional e, quiçá, mundial também, né? Porque, querendo ou não, de certo tempo para cá, bem ou mal, o Brasil vem se destacando no cenário mundial, né? Ultimamente, não do jeito que nós... réis mortais gostaríamos. Mas o Brasil hoje tem outra aparência, né? E talvez seja na tentativa até de melhorar essa imagem que vem sendo distorcida nos últimos tempos, que ele resolveu viajar. Você acredita, Carla, que melhora? Olha, primeiro sim, eu acho que até brincando aqui com o nome do programa, né? Eu acho que ele está querendo sair da cena mesmo, né? Da cena política, da crise. Exatamente. Ele está querendo sair da cena, claro, quando revistas da importância que tem, né? Revistas nacionais, fazem matéria com uma capa dessa forma, ele sai de cena, né? Agora, eu não acredito que ele esteja tentando melhorar a imagem do Brasil no exterior, não. Na verdade, eu acho que agora ele está muito preocupado com a própria imagem, né? Com a própria pele. Própria pele. É uma operação salvamento, né? Mas também não acredito que isso vá reduzir o número de denúncias, o peso. Não acredito que isso reduz. Eu acho que ele está simplesmente... Acho que é um momento de suspiro, né? Assim, sair para fora do Brasil, dar uma suspirada, sair um pouco da cena e voltar para... enfrentar, porque ele vai ter muito trabalho para enfrentar essa avalanche de denúncias. Me lembrei de um filme, parece que é um filme espanhol, né? A Pele que Me Veste. Ele está querendo fugir com a pele política que o veste, né? Cena política, volta já já. Cena política debate a crise brasileira. Cai ou não cai do Temer, que está até viajando para o exterior, Rússia e Noruega. Estou aqui com a presença dos jornalistas Carla Clift e Dimas Lopes, que está ali com 50 contos sem propina na camisa, que é o livro que ele lançou. Vestindo a camisa do Novo Rebento. Do novo livro. Carla, a gente falava das revistas semanais, sim, que saíram aí apimentadas, pegando fogo nessa última semana. Mas ainda tem revistas para frente, ainda tem delações para frente. Delação do Cunha, Eduardo Cunha, muito esperada, explosiva, possivelmente, do Loures, daquele
daquela cena ridícula. Da mala. Da mala, né? Que saiu correndo com a mala, que eu acho que é uma das cenas mais ridículas que eu já vi. Uma mala mais carregando a ridículas outra, né? que eu já vi assim na história da República. Semelhante, talvez, àquela cena do marido da Rosiane Sarney, né? Com aquele dinheirão na mesa. São uns 15 anos. Uns 15 anos, você se lembra, né? No comitê de campanha. No comitê de campanha. Isso. E ela depois disse, a Sarney disse, não, aqui no Maranhão isso é comum. E parece que ela tinha razão. Era tão comum lá que virou comum no país, né? Mas como é que você acha que vai ser a sequência de tudo isso, na sua análise? Eu acho que não vai parar. Como eu disse, acho que vem aí uma avalanche de novas denúncias. Acho que a situação vai se agravar. Eu acho que a gente vive uma crise de governabilidade, né? O país não está sendo governado, né? O país parou para que quem hoje está no poder... Parou para ver a crise passar? Parou para ver a crise passar, literalmente. E quem está no poder está tentando apenas resolver as próprias questões, né? Não está mais preocupado. Eu estava até escutando outro dia a Hora do Brasil. Então, assim, as coisas que a gente escuta na Hora do Brasil são coisas inacreditáveis. Você é muito jornalista mesmo. Eu ouvi a Hora do Brasil. Eu escuto. Eu pensei, eu dormi e acordei num outro planeta, num outro país maravilhoso, né? Os dados não são reais, né? Não são verdadeiros. Para não falar mentirosos, não vou usar a palavra certa. Os dados, as informações, eles são mentirosas, né? E o país não está sendo governado. É muito engraçado que eu acho que, e aí assim, é a minha opinião pessoal, eu acho que nós sofremos um golpe, né? E tirou-se uma presidente por pedaladas administrativas, né? Para viver o que está vivenciando agora, que é uma situação imensamente mais grave do que acusavam a ex-presidente Dilma de ter feito, né? Então, assim... Se fosse a Dilma com a crise, com essas denúncias, ela ficou um ano naquela crise, ela não duraria uma semana, né? Não duraria uma semana, exatamente. Isso é verdade. Eu não estou aqui fazendo julgamento de um ou outro, eu estou dizendo assim, até porque ninguém foi julgado ainda por nada, mas pelo peso das denúncias, o peso mesmo, né? É uma questão de peso, não é uma questão nem de veracidade, se é culpado ou não, mas o peso. Até o peso que a própria imprensa dá, como você estava falando, né? O peso das denúncias, no caso do Michel Temer, é imensamente maior do que o peso que teria a denúncia de Dilma, se a imprensa assim o quisesse. Mas ela quis que fosse o contrário. Muito bem, Dilma, nós estamos aqui falando da crise, Temer, vamos esgotar esse assunto. Temer prometeu, junto lá com o baixo clero, que o apoia, na Câmara dos Deputados, no Senado, coisa e tal, melhorar a economia, de uma certa maneira estancar a crise, a economia se recuperar e, ao mesmo tempo, fazer reformas trabalhistas, da Previdência. Você acha que ele tem condições políticas de cumprir essas promessas? Já que a economia, de uma certa maneira, não reagiu ainda, né? Bom, cumprir até chegar ao pleno cumprimento vai uma distância muito grande. Mas, como toda caminhada começa de um passo, como dizia o velho preceito oriental, há que se considerar que pelo menos os primeiros passos estão sendo dados. O que vai acontecer daqui para frente vai depender muito do andar da carruagem. Agora, dentro do que foi proposto de fazer as reformas, está sendo tentadas, porque essas reformas já vêm se arrastando há muito tempo e a necessidade delas cada vez mais aumentadas. Então era preciso que alguém movesse as primeiras peças desse tabuleiro de xadrez. A reforma trabalhista parece que ela tem não estou encontrando outra palavra, é inexorável, né? Parece que ela já está quase já caminhou bem. Já caminhou. Agora a reforma da Previdência, ela subiu no telhado e eu creio que vai ser difícil ela sair de lá e vai acabar no chão, né? Como é que você está pensando? Mas eu acho que as reformas vão andar, eu concordo com o Dimas, as reformas vão andar um pouco, mas vão andar não pela força política do Temer, que eu acho que ele não tem mais, o máximo que ele consegue fazer é se blindar, mas elas vão acontecer porque elas estão na agenda do capital, do interesse financeiro desse país, né? De quem é o interesse da reforma dos donos da banca, né? Donos da banca. Eu estou falando da Fiesp,
né, dos empresários, da elite econômica desse país, Sistema financeiro, né? Sistema financeiro. Puxando a sardinha para cá também, né? FIENG, né? Sim. A FIENG ela tem um papel menos importante nessas jogadas políticas do ponto de vista nacional, mas esse certamente é interesse dela também, claro. certamente. Então, assim, na verdade, eu falo que hoje o país busca uma solução para que essa agenda do capital financeiro, da elite financeira e econômica seja cumprida. E, ao que parece, o presidente Michel Temer está se propondo a fazer essa agenda até com uma maneira de ter sustentação, não política aí, mas financeira e econômica. Mas tem um porém aí, é o seguinte, politicamente, hoje, por todo esse desgaste que o presidente vem passando por ele pode sobreviver até o final do mandato, que eu acredito que blindado como deve ser, ele deve chegar ao final do mandato. Agora vai chegar extremamente arranhado, sem dúvida nenhuma. Morto certo? Politicamente, eu acho que morto politicamente. Politicamente, um desastre. É engraçado, certo? né? Eu estava pensando sobre isso, assim. Na época do... Vamos falar época, não vamos falar nomes. Vamos falar que há alguns meses, anos, 2, 3 anos para cá, quase semanalmente saíam pesquisas sobre imagem, sobre popularidade de presidente, de governadores. Elas cessaram, né? Se hoje for feita uma pesquisa sobre a popularidade do Temer, agora não dá mais, mais, né? É difícil falar, né? Agora nessa fase de passarinho na muda, não dá mais para comprar nem manipular mais, né? Então a coisa tem que ser muito às claras, porque a sociedade hoje cobra, a sociedade vai para as ruas, a sociedade pede uma solução, ainda que demore, se arraste e tal, mas a sociedade hoje está mais ativa, eu imagino, certo? Sim. E a gente vê aí também, mais bem informada, inclusive, né? Você vê todo mundo no ponto de ônibus está discutindo política, coisa que há muitos anos não era muito comum. Política era um negócio mais de elite. Hoje não. Hoje, partindo daquela ideia do Bertold Brecht, do analfabeto político, onde ele diz que o feijão que se consome, o aluguel que se paga, tudo depende da atividade e da atitude política. Tudo é político, não a política partidária propriamente dita, mas a política como forma de ação. Certo? Então, eu imagino que se ele conseguir sobreviver, ele vai chegar extremamente arranhado. O poeta e teatrólogo Brecht, né? O alemão, ele tinha razão, né? Ele falava, eu só estou localizando, porque muitas pessoas não conhecem. Ele dizia que até o ato de respirar é um ato político, né? Exatamente. Por aí afora, né? Mas eu estava falando assim que o Temer, em uma nova pesquisa de popularidade, eu temo, brincando com a palavra Temer, que ele consiga índices, patamares até inferiores a Collor e Dilma nos seus piores momentos. Certamente. Certamente. Não é gratuitamente. Não estou querendo jogar pecha nele, não, mas... Porque as pesquisas não estão acontecendo, né? Mas eu queria só fazer uma observação aqui, Dimas. Quando eu falei que eu acho que ele permanece no mandato, né? Eu não acho que as pessoas estão indo para as ruas, não. Eu não acho, não. Eu acho que elas foram para a rua. Não acredito que elas estão indo mais. Eu acho que o brasileiro está atônito. Ele está paralisado. Mas essa revolta aparentemente surda ou muda, aliás, mais muda do que surda. Né? Muda, surda e paralítica, não? Não chega a essas raias. Mas há uma certa revolta e o brasileiro até certo ponto é meio contido, né? Mas a coisa, como dizia Victor Hugo, né? A ferida, quando fechada, ou explode ou apodrece. Então ninguém sabe o que pode, de uma hora para outra, uma compulsão aí, isso estourar de que forma. O que a gente vê é que em outras oportunidades o brasileiro já foi mais atirado, já pôs a cara mais a tapa, a cabeça mais a prêmio. Agora ele está pensando 2 vezes, antes ele tinha um pé atrás, agora ele está com os 2 pés atrás. Porque qualquer resultado disso aí, inclusive suponhamos que o presidente saia, como se apregoa tanto, se ele sair agora, por exemplo, as consequências dessa saída podem ser piores, uma situação bem pior do que a gente está vivendo.
Então, a mesma coisa. Fala-se tanto do problema de banco e tal, não sei o quê, mas se fecha um banco, o resultado de um banco fechado para a economia é desastroso. Da mesma forma que, politicamente, a saída de um presidente é um atraso de vida. Nós tivemos recentemente os casos de Collor, de Dilma agora, mais um agora, certo? Quer dizer, tem toda uma estrutura em volta disso que a gente tem que torcer para a gente perder de menos. Não, o enredo, a gente vai estar perdendo. Não, o enredo não é bom, não. Sem dúvida, o enredo é bom, não. Resta saber, acho que a pergunta é se ele é necessário ou não. Certo. Se ele é não, por exemplo, quando você vê o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Certo. dizendo que já havia ironizado, que a ponte para o futuro era uma pinguela, né? E agora está dizendo que é melhor ir a nado, ou seja, defendendo eleição direta, é porque o circo está em crise e está querendo pegar fogo, né? A coisa está mais séria do que muita gente pensa. Agora, é o tal negócio, perder a gente já está perdendo. Agora precisamos ver uma forma de a gente perder de menos. Agora, perder, infelizmente, nós já estamos nesse barco. Muito bem, nós vamos para um outro intervalo, um breve intervalo. Cena Política volta já. Segue Cena Política, a crise, a corrupção, a Operação Lava Jato, enfim, o Brasil que enfrenta essa crise sem tamanho. Presença dos jornalistas Carla Crift e Dimas Lopes, com quem eu vou abrir esse bloco te perguntando sua opinião, sua avaliação e análise sobre a Operação Lava Jato. Vai, inclusive, trocar, parece daqui a 2, 3 meses, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Setembro, né? Setembro, né? Setembro, nós estamos em julho, 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Você acha que a operação está ameaçada? Vai haver um chega para lá? Não. Passada essa fase de oba-oba e tal, eu acho que ela foi e é extremamente importante, porque o Brasil não é o mesmo depois da sua instalação, sem dúvida nenhuma. Dizer que ela tem altos e baixos, tem, como tudo tem. Agora, era preciso que se fizesse alguma coisa foi feita. Aliás, eu acho que muita coisa foi feita, acresce dizer, porque nós que cobrimos política há tantos anos, eu possivelmente bem mais tempo que você, até porque eu sou mais velho. Obrigado. É natural que a gente tenha visto muita coisa por aí. Agora, o que a gente vê quando se fala em golpe, etc., às vezes eu até questiono isso. Que golpe é esse quando as instituições foram mantidas, a Constituição foi respeitada e nós tivemos uma série de sucessivos outros golpes onde a Constituição foi literalmente rasgada. Dizem algumas análises que existe o golpe da baioneta, mas existe também o golpe à La Paraguai. Ah, claro. Não é só o golpe da baioneta que existe, né? Sobre a sua pergunta especificamente, eu acho que Lava Jato, ela, passada essa fase crítica, hoje é das instituições mais respeitadas nesse país. Nunca antes na história desse país houve tanta mudança a olhos vistos. Porque antes é o seguinte, a coisa ficava muito debaixo do tapete, etc. Hoje, para se esconder alguma coisa debaixo do tapete, já se está pensando mais de uma vez, às vezes N vezes. Tomar os céus que o ouçam, porque depois desse petrolão, de tantas prisões, o maior empreiteiro do país preso há 1 ano e tanto, né? O Marcelo Odebrecht. Exatamente. Há 1 ano e tanto. Os outros também, o ex-homem forte da política, José Dirceu, também ficou mais de quase 1 ano na cadeia. Houve essas gravações aí da JBS, foram agora, meses agora, atrás. E tem mais coisa para vir ainda, porque até setembro, quando o procurador vai sair, possivelmente deve ter muita coisa aí ainda para sair. Agora, a Lava Jato, depois eu queria ouvir a opinião da Carla, ela tem assim a controvérsia, né? Vou usar claro. esse refrão, esse adágio do jornalismo, que há
controvérsia. De um lado, analisam que a Operação Mãos Limpas, na Itália, essa operação durou 10 anos. A Lava Jato só tem 3 anos, já querem abafá-la. Mas, de outro, existem muitas críticas sobre o cerceamento de liberdade, sobre as prisões para obrigar a delação. É uma controvérsia muito grande, né? Eu queria, assim, antes, eu vou fazer algumas críticas, mas antes de fazê-las, eu quero deixar bem claro que eu acho que qualquer operação que tem como objetivo investigar tem que ser respeitada, né, e tem que acontecer mesmo. Agora, há realmente críticas, né, entre elas algumas coisas como o abuso de autoridade por parte, né, dos operadores da operação, a questão da delação ter um peso muito maior, ou talvez até único, diante da ausência de provas materiais, do que eles estão chamando de materialidade, né? E há umas coisas esquisitas, assim, para a gente pegar, por exemplo, eu acho engraçado um empresário fazer uma delação e ir para os Estados Unidos, né? Como compensação, assim, alvará, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa Isso está causando pensar. muita polêmica, né? Um apartamento de 50 milhões de dólares lá em Nova York. Mas, por outro lado também, aí uma observação me permite... Não, aqui é um debate, viu? Pois é, mas Observe, me permite a nossa bela colega, que há que se acrescentar também, né? E ilustra bastante a cena política e a cena do nosso cenário aqui. Agora ele vai chutar a canela. Né? Ele elogia, depois ele chuta a canela. Ele sopra e depois... Não, mas não é isso não. Sopra e morde. É porque é o seguinte, outra coisa também que chamou a atenção é que de uma hora para outra não, de alguns meses para cá, até pouco tempo o presidente era recebido por esse empresário aí, não sei o quê, e tal, e daqui a pouco já tinha disposição e manda flores para a primeira-dama, não sei o quê. Quer dizer, ele virou o maior criminoso do país. Essa figura era, em tese, como a gente chama na nossa região, era da cozinha desse convidado, naturalmente. Aí, de repente, o convidado fala que esse anfitrião é bandido, alguma coisa está errada aí. Isso. Certo? Ou quem é mais bandido do que o outro? Vamos falar claramente, né? Quem é? Uai, boa pergunta. Não, essa observação ela é muito procedente e é isso que eu falo. Assim, as delações elas estão tendo mais valor do que a materialidade. Claro. Então, assim, e aí, quando eu falo disso, eu não falo disso em relação a um caso, eu falo em relação a todo mundo. A todo mundo, seja da esquerda, seja da direita, seja a favor do golpe, contra o golpe, não importa. Todo mundo está sendo visto dessa forma. Eu acho que isso causa não sei se o termo é forte, mas eu diria uma instabilidade, talvez uma instabilidade jurídica, né? O que realmente está valendo enquanto lei, né? Então, assim, um delator, dependendo da condução dele, ele faz a delação, vai para os Estados Unidos, o outro vai para cadeia. Por isso que eu falei aquele bordão, esse bordão do jornalismo. Há controvérsia, né? Há esse lado aí que você está colocando. Agora, há o outro lado muito importante, que é um lado aplaudido, né? Até no exterior. É uma operação que está revelando podres que nunca foram revelados. Por isso eu fiz aquela ressalva no começo. Toda a operação, e aí eu também vou fazer uma observação aqui, que eu acho que o Dimas vai discordar, mas eu vou fazer uma observação aqui. Hoje, os órgãos que atuam, Polícia Federal, Ministério Público, enfim, os órgãos que atuam na Lava Jato, eles foram reforçados, valorizados, com o quê? Com concurso para ingresso, a única forma de ingresso, concurso público, durante os governos anteriores. Né? Então, assim, ou indicações de governos anteriores também, Não, né? eu estou falando de carreira. Eu estou falando de concurso público. A Polícia Federal teve 3 ou 4 concursos públicos durante a gestão do Lula. O Ministério Público, desde a Constituição de 88, também teve concursos e esses concursos aumentaram nas gestões do PT. Então, eu só estou dizendo o seguinte, reforçar as instituições democráticas é importante para que as coisas aconteçam, sejam apuradas. Esses poderes, esses órgãos, eles precisam ter liberdade de atuação e só o terão com o concurso público.
que eu acho que foi o que aconteceu no Ministério Público, foi o que aconteceu na Polícia Federal. Então, a operação é muito importante. Até porque se não tivesse havido esses concursos públicos, esses grandes líderes dessas operações já tinham... Sim. Mas acho que o grande alicerce de tudo isso foi a chamada Constituição Cidadã. Sim, sim. Eu me lembro de Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães, que deu poder de força ao Ministério Público, ao Judiciário, né? Certo. Sim. Porque antes era o Ministério Agora Público não valia precisa ser praticamente nada. executado, né, Barroso? Assim, estabelece lá na lei que precisa ser concurso público, mas teve alguns governos que cruzaram o braço e não fizeram os concursos. Aí ficou lá sucateado, porque não podia entrar sem concurso, mas também não fazia concurso. Certo. Aí não entrava ninguém, ficava sucateado. E nas gestões anteriores, aconteceram os concursos e as pessoas foram... Por isso que eu digo que os órgãos foram fortalecidos. E acho que o que está acontecendo hoje é muito importante. Em que pese toda essa controvérsia, né, assim, os contras e a favor, né, abuso ou não e tal, mas a operação em si, ela é importante, ela tem que ser preservada. Você falou sobre isso, que as coisas que acontecem de uma maneira, essas prisões para muitas vezes obrigar a delação, eu também critico. Agora, um fato que me causou assim, pavor assim, democrático, pavor, como os políticos gostam de falar, com a boca cheia, pavor republicano, foi quebrar uma conversa, quebrar o sigilo de uma conversa entre a presidente da República e um ex-presidente, como aconteceu com a Dilma e com o Lula. Se fosse Sarney, se fosse o Collor, eu também diria a mesma coisa, entende? O presidente da República conversando com um ex-presidente da República e você quebrar o sigilo daquela conversa. Né? Mas em compensação... Se fosse outros personagens, eu também diria a mesma coisa. Mas, em compensação, como diz na linguagem jurídica, resta provado que, se não tivesse havido isso, hoje o brasileiro não teria consciência de que não importa quem seja, pau que dá em Francisco, dá em Chico, certo? Então, quer dizer, a coisa hoje... É o que dizem lá em Guanhães, né? Em Sabinópolis também. Eu vou discordar. Né? Pau que dá em Francisco não está dando em Chico, não. Como a gente falou aqui no começo do programa, o peso das denúncias contra Temer é muito maior e ele está aí. Ninguém tirou ele do coisa, eu não sei se são maiores ou se são menores. O certo é que nessa aí, como não está sobrando ninguém, há pouco tempo eu fui colocar no Facebook, que eu tinha acabado de visitar para escrever meus contos aí, um ilustre representante de Minas no Congresso aí. Aí o pessoal caiu de pau em mim, porque eu falei que há 2 brasileiros que eu punha a mão no fogo. E ao citar o nome de um deles, na época... Nossa, sua mão tá... Não, olha, tá incólume, graças a Deus, né? Mãos vazias, como dizia o padre Celso de Carvalho, mãos vazias no sentido, nem eu talvez mas saiba não dar. Chamuscadas, não. Vazias por não ter tido ou de tanto semear, né? Então, esse é o padre Celso de Carvalho, o saudoso padre Celso de Carvalho, de que eu fui coroinha lá de Diamantina. Agora, com relação a isso aí, eu acho que se hoje... essa frase eu gostei. Se hoje o presidente está desacreditado, hoje a política está desacreditada. Hoje, quando se fala em política, quando eu fui escrever os meus contos, por exemplo, teve gente que falou, nossa senhora, você vai mexer com essa porcaria, essa bandalheira que está aí? Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu apenas aproveitei o gancho do momento, né, porque são 50 contos, e 50 contos de réis famosos há 50, 60 anos, você comprava quase uma fazenda. E hoje, quando se fala que é sem propina, é uma novidade. Então, hoje, quando o brasileiro ouve falar de alguma coisa com relação à política, há sempre a associação de política com propina, certo? Sim. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto. E com isso, logicamente, os seus agentes, os políticos, né, ou são coniventes, ou são receptadores disso, porque quando há corrupção, há um corrupto e há um corruptor. Gostei desse oleoduto aí, sabe? PP, político propina. Cena política volta já já.
cena política neste último bloco, falando de corrupção, falando de crise, falando dessa crise política brasileira que não para. Presença dos jornalistas Carla Crift e Dimas Lopes, com quem eu vou começar o debate. A gente está falando aqui Temer, é uma ladainha, né? Claro. Infelizmente, mas é uma ladainha de toda a imprensa brasileira, não é só de cena política. Mas que estão jogados aí para os leões na questão da propina, das acusações. Não há nada provado, né, ainda. São indiciamentos, são acusações, são suspeitas, mas é todo o escrete brasileiro do goleiro ao ponta esquerda, né? Pode dizer assim, todo o escrete brasileiro da política, se é que a gente pode chamar de escrete. A gente tem aqui o caso do Aécio, que era o herdeiro político de Minas Gerais, até que então governou e mandou em Minas durante 12 anos. Governou e mandou durante 12 anos. Até então, a gente tem o governador Fernando Pimentel sobre a ação de vários indiciamentos, várias suspeitas. A gente tem até o ex-prefeito Márcio Lacerda, também acusado. A gente tem uma série, só não estão ainda no crivo ainda esses que entraram agora, os prefeitos, né? O Calil aqui não deu tempo, né? Mas já tem alguns, né? Já tem? Já tem alguns. A imprensa no fim de semana já citou um da Grande BH aí. Da Grande BH. Né? Então, mas eu queria que você analisasse isso. Nas redondezas, onde eu sou domiciliado, né? Eu me escondo em Santa Luzia. Cidade belíssima. Santa Luzia é uma cidade histórica, importante. Cidade de jornalistas. Importante, um abraço para o meu amigo, né, Roberto Elísio, de Santa Luzia, que foi meu diretor lá no Estado de Minas, meu amigo pessoal. Mas estamos atualmente sem a prefeita da cidade. A prefeita... ela não resistiu ao herdar a prefeitura do Calixto, que sobreviveu a dezenas e dezenas de processos, iria terminar o mandato sem ser condenado em nenhum deles pela sua agilidade, destreza e esperteza. No início do caminho ela já foi... Com quem eu tive a honra de trabalhar também, aprendi muito com o Calixto, mas eu sabia, eu falei isso no meu blog, que a inexperiência da Roseli Pimentel não resistiria a algumas lufadas de vento em cima dela. Esse e não Pimentel resistiu. Não tem nenhuma ironia? Não, nenhuma não, porque são inclusive não é nem de base aliada, não é nada. Agora, com relação aos outros que estão na fogueira aí, estão sobrando ainda alguns ainda. Levantou-se suspeita sobre a Anastasia, que é um dos que eu... Mas o Anastasia, a Anastasia desapareceu aí, né? Não fez uma defesa em plenário do Aécio. A questão é que eu falava aqui, a questão do escudeiro, né? Mas antes disso, o próprio PSDB, eu não lembro de ter visto na imprensa nenhuma defesa do PSDB ao Nástico, que ficou lá há muito tempo recolhido. Ex-presidente do PSDB. Exatamente. Então, quer Regional do PSDB. E isso são algumas cartas marcadas que na costura política faz parte da famosa liturgia dos carros, né? É uma costura daqui, uma costura dali, ninguém sabe essa situação do Aécio no que vai dar. Tem indícios, mas provas mesmo não tem. Eu citava há pouco aqui o professor Anastasia, levantaram uma série de coisas, mas na hora não conseguiram apurar nada. Hoje nós estamos gravando aqui segunda-feira, mas no caso do Aécio tem um vídeo, né? Tem um áudio. Tem um áudio. Nós estamos gravando aqui. No caso dele tem materialidade. Exatamente. Está mais avançado. Aliás, né? É por isso que nessa semana falou-se, a gente não sabe se vai acontecer, mas até que haveria um pedido de prisão dele, né? Porque pois parece isso que eu estou falando. Isso está para ser decidido da manhã para depois, né? Amanhã, terça para quarta, né? O Supremo decide. E o ministro, né, Fachin, definiu que não vai ser julgado pela corte. Exatamente. Vai ser julgado pela turma a segunda turma. Que eles não, que na verdade... tem colocado fogo que na verdade os interessados não queriam, né? Queriam que fosse pela corte, porque era mais fácil e tal. Dilui, né? Dilui. Pulveriza um pouco, né? Eu queria fazer uma observação, Barroso, que é importante, assim, independente dos casos, né? E aí eu falo assim, não importa para que lado seja, eu acho que tem abuso. Eu fico pensando, por exemplo, a necessidade de manter, por exemplo, a Andréia Neves na cadeia, né? Ela tem endereço fixo, é ré primária,
enfim, ela tem todos aqueles precedentes que poderiam, não estavam, a gente não tem informação de tentativa de obstrução de investigação, pelo menos se houve, ninguém ficou sabendo, né? Provavelmente se tivesse havido já seria público, então assim... Você acha que é um exagero da Lava Jato? Eu acho que seria exagero, eu acho que foi, o caso dela foi... e olha assim, eu tenho uma posição muito clara em relação a essas coisas todas, e não é porque eu tenho um posicionamento que diverge, por exemplo, da Andréa Neves e do Aécio Neves e do grupo político deles, que eu vou dizer que a prisão dela é correta. Eu não acredito que seja correta. Eu acredito que não teria necessidade de mantê-la presa. Cabeça de juiz é um negócio também. Inclusive, né? hoje nós estamos gravando aqui então, dia assim, 19, é um mês, né? Parece que ela foi dia 20. Ela foi dia 18, né? 18, exatamente. Porque assim, se você defende que uma delação é pouco para prender o fulano do lado de cá, você tem que defender também que uma delação é pouco para prender o fulano do lado de lá. Então, assim, isso eu tenho muito claro e é importante que as pessoas tenham isso. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte, então, independente desses casos e de eventuais exageros e tal, uma reforma precisava ser feita, e a mais urgente delas, e nunca foi feita, e não vejo universo para ser feita, que é a reforma política. A questão da propina, do Caixa 2 e de tudo aquilo que permeia tudo isso que nós estamos discutindo, ela não passa pela reforma trabalhista, ela não passa pela reforma da Previdência antes de mais nada. Na reforma política. Ela para na reforma política e nenhum partido, nenhuma liderança política desse país, nenhuma, então você acharia que para acabar com o Propinópolis, vamos chamar assim, não seria exatamente a Lava Jato, seria uma reforma política que coibisse? Eu acho que a Lava Jato tem que existir para corrigir o que foi feito anteriormente, para punir aquilo que está errado. Agora, evitar o futuro é a reforma política. Nós estamos indo para uma outra eleição em 2018 sem reforma política. Aí é muito mais, com a reforma política, vai muito mais prevenir do que remediar. Sim, é evitar... Certo? Sim. Porque a partir dela, nós falamos lá do Bertold Brecht, a partir da política propriamente dita, como da mesma forma, e a nossa colega da assessoria de comunicação da eminente secretária estadual de educação, a educação é fundamental. O respeito é fundamental. Então, são certas coisas. A segurança é importante, os outros segmentos são importantes, mas se não passar pela educação, pelo respeito, a grande palavra, o grande gancho chama-se respeito. Se você respeita o outro, a política é respeitada, a segurança é respeitada e é incentivada. Todos os segmentos gravitam em torno disso. E a política é que norteia os nossos destinos. Nós todos dependemos da política. Na abertura do livro ali, tem uma observação do Frei Beto, onde ele diz que... Não, do Frei Beto e do Frei Beto, desculpe, do Platão, que diz que o grande problema de quem diz que não gosta de política é ser governado pelos que gostam. Certo? Sim. Agora, exatamente por isso que no final, no encerramento do livro, eu lembro um preceito do Eça de Queiroz, que os políticos, como as fraldas, devem ser mudados regularmente, pelo mesmo motivo. Né? Acho que o Platão é na República que ele coloca esse preceito, exatamente. Né? É muito importante, né? Um livrinho mágico, né? E de 3, 4 mil anos. Quantos anos de infância, sabe? 4 mil anos. Boa dica de leitura, né? Eu acho que nesse momento, além dele, está na hora de reler o Príncipe, né? O Príncipe. Porque tudo aqui está maquiavélico, né? Mas você falava aí dessas intenções, e eu estava pensando aqui que uma frase que não sei se o padre lá de Guanhães falava... Não, que o padre é de Diamantina. Você que é de Guanhães, mas ele era o padre que te ensinou em Diamantina. Que o inferno está cheio de boas intenções. Sabe? Exatamente. E a política brasileira está o inferno da política... E dos arrependidos tarde, o inferno está cheio. E a política... São adágios, aliás, é um próximo livro, né? São coisas que minha mãe contava de domínio público, mas que ela lembrava muito, são essas passagens e que... ditas há trocentos anos, guardadas as devidas proporções, mas continuam bem atuais. E o que a gente vê nesse momento, essa ladruagem chegou a esse ponto. Certo? Realmente, vamos tirar o chapéu, porque conseguiram
bagunçar as nossas convicções, certo? Conseguiram bagunçar as instituições. Algumas estão conseguindo sobreviver a duras penas, mas estão sobrevivendo, graças a ela, e a esperança dessa bendita reforma política que não chega. Né? Isso que eu estava pensando, porque essas boas intenções que loteiam o inferno, essas últimas gravações eu, assim, deixei o queixo cair, porque eu falava, não, alguma coisa melhorou. Depois dessas últimas gravações, você tem de ver que não adianta as boas intenções apenas, né? A questão da corrupção, eu acho que no Brasil, eu acho que ela é um fenômeno, primeiro que não é novo, né? Eu falo que esse sistema de toma lá, da cá, isso começou na época da colônia, né? Quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias e você doava terra em troca de apoio ao rei de Portugal. Isso que chegou com o primeiro navio, né? Tem aquela carta do Sardinha, né? Que já tinha então, um toma lá. Há uma cultura dessa troca, desse toma lá da cá, que vem desde... O Brasil foi forjado dentro dessa cultura. Desde a Bíblia, né? Dando que se recebe, né? Aí a gente vai longe. Mas eu acho que é muito sério essa questão. A história do Brasil, a colonização do Brasil, ela é diferente da colonização na América Espanhola, né? Nos outros países e tal. Então, assim, e como que isso foi crescendo, se entranhando, né, e forjando e tal. Então, assim, mudança de cultura não é uma coisa que acontece facilmente, né? E se as coisas não vêm à tona, não são reveladas e não são coibidas também do ponto de vista da legislação, da fiscalização, da penalidade, da punição, essa cultura nunca muda. Então, por isso que eu falo que a reforma política é importante, porque ela é, sem dúvida, a base para esse sistema de criar um arcabouço legal, executar esse arcabouço legal, fiscalizar e punir quem não cumpri-lo, né? Então, é isso que a gente espera da reforma política. Sem dúvida, isso sem dúvida. Dimas, eu não sou exatamente uma pessoa religiosa, não, apesar que eu tenho aquela formação cristã. Eu me enquadro hoje como um agnóstico, sabe? Agnóstico. Mas isso é outra discussão. Mas dando que se recebe, parece que, não sei se foi tirado da Bíblia, mas era falado muito por São Francisco. São Francisco, exatamente. Exatamente. Só que ele falava com as melhores intenções. Você tem de dar a filantropia, a ajuda para receber, né? Exatamente. E na política foi brasileira, principalmente, foi apropriada de outra maneira, né? Dano que se recebe no sentido do lucro, né? Eu falando outro dia com o Jair Magalhães, que foi deputado há muito tempo, ele disputava, um lançou o outro e tal, teve uma rusguinha nesse sentido, ele e o Vicente Gabiroba. Disputavam a nossa região lá, da Grande Guanhães. Gabiroba. Vicente Gabiroba e Jair Magalhães. Jair Magalhães está vivo aí, está espigadinho e tal. Aí é o seguinte, há 30, 40 anos, 50 anos, por exemplo, eu peguei os últimos 40, havia uma briga interessante. Um político não dava conta de fazer alguma coisa, aí para afrontar o adversário ele dizia, olha, eu vou lá, vou fazer para provar para o meu eleitor que ele não é capaz de fazer e eu que sou capaz de fazer. Hoje é o contrário. Hoje o fulano não dá conta de fazer, para provar, não sei, entre aspas, provar não sei para quem, que o outro não é capaz de fazer, olha, já que eu não posso fazer, nem eu nem ele, olha, isso é nivelar por baixo, certo? E é a esse ponto, por essas e outras, que a nossa política chegou ao ponto que chegou. Você virou igual futebol, né? Futebol é assim, tem o Galo e o Cruzeiro, a pessoa que torce pelo Galo, eu falo assim, de 1 a 100, eu torço 10 pro Galo. 10, não me interessa muito não, sabe? Mas eu vejo que as pessoas torcem pro Galo, mas estão torcendo mais contra o Cruzeiro. Torce pro Cruzeiro, mas estão torcendo mais contra o Galo. Exatamente. Apropriar o futebol à política, ou a política apropriou no futebol, não sei qual dos dois que... E o resultado, qual que é o pai da criança, e o resultado disso o povo que paga o pato. Mas né? no futebol a gente pode ser, a gente não tem que ser politicamente, eu brinco, eu falo que na política eu tenho que ser muito politicamente correta, né? Tentar ser isento o máximo possível, fazer análises equilibradas. Agora, no futebol, meu amigo, você me perdoa,
Eu não tenho que fazer nada disso. Eu posso torcer com o coração, né? Ah, vai embora, né? Inclusive, nós estamos gravando aqui com o Cruzeiro jogando, e ela é igual meu irmão. Meu irmão, eu falo que sou 10% galo, meu irmão, Tadeu Barroso, de 1 a 100, ele é 110% galo. Ela é 110% Cruzeiro. Agora, o que ocorre no futebol é que enquanto a gente está brigando por eles lá, os cartolas estão tomando uísque um na casa do outro tranquilamente e tal, e o pessoal aí brigando e levando até a situações de óbito, situações extremas. Hoje, ir ao estádio hoje, por exemplo, é uma aventura de alto risco. Não, temos que vencer a corrupção no futebol também. Também. Claro, é outra história. Estão me avisando ali que, infelizmente, o papo muito bom, mas acabou o nosso horário. Cena Política, agradece a Carla Crift, jornalista, companheira aqui do programa, sempre convidada. Prazer. Dimas Lopes, primeira vez que vem ao programa e quero convidá-lo outras vezes. Eu agradeço essa honra de estar com gente tão lúcida nas suas opiniões, nas suas convicções, como você. Como dizem no interior de Minas, imagina. Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até o próximo.